mais um Spot 101. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial, o Bruno Morta. É, E aí vamos começar, né? Bruno, fala um pouquinho de você, se apresenta para nós. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês, né? Obrigado, Letícia, o Tilly que fez o convite também. Meu nome é Bruno Santos, eu tenho 36 anos. Hoje eu sou sênior de parcerias e projetos lá na Pichau. Tenho aí alguns aninhos de esportes e principalmente a parte de e-commerce, então estou aí para trocar ideias e compartilhar um pouco da minha carreira com vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, a gente que agradece você estar aqui com a gente hoje. É, Bruno, como você sabe, né, o Esporte 101 ele fala um pouquinho exatamente sobre isso, sobre carreira voltada no esportes eletrônicos, né, no esportes. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, um resuminho da sua carreira, lá do início para chegar até onde você chegou, né? Uhum, Então, pelos nossos estudos aqui, você começou uhum. em 2009 narrando Dota, é isso mesmo? Basicamente, o Dota All Stars, no tempo do Warcraft, eu era menor aprendiz e a gente tinha um torneio no cenário que chamava LND, era o principal torneio, a Liga Nacional de Dota. E eu trabalhava organizando, criando sala, como mais uma pessoa querendo ajudar no cenário. E fechou um patrocinador lá na época. O patrocinador pediu para que o torneio tivesse um broadcast na época, né? Nossa, para você ter uma ideia, na época o site era um Livecam, o nome do site. E Não. basicamente não tinha ninguém para transmitir isso. E eu era menor aprendiz do que hoje é a Vivo. Na época era Brasil Tá. Telecom lá em Curitiba. E o que acontece é Uhum. que eu, por ser menor aprendiz, eu tinha uma internet boa. Então acabou que eu Uhum. hosteava esses jogos, era a única pessoa que tinha uma banda larga boa o bastante para fazer o host dessas transmissões nas redes sociais. E aí uma coisa virou a outra. Do nada eu estava narrando os jogos e upando em 480p para o Brasil inteiro acompanhar as transmissões. Foi basicamente assim que começou a minha jornada, de um casual jogador de Dota que queria jogar uns torneios para uma pessoa que tinha Ah, uma internet e pôde ajudar o cenário dessa forma. Então foi assim que começou tudo. Sim, em 2009 começou isso. Faz tempo, eu sou velho. ah. Ah, muito. Te garanto que eu sou mais, hein? Mas me fala uma coisa, naquela época você já imaginava que essa coisa, né, de esportes, videogame, ia deixar de ser um hobby para virar essa indústria bilionária que é hoje? Olha, eu vou te falar, não vou te falar que eu esperava isso. Na época era, Uhum, era o ouro do 1.6 e o do StarCraft na China. Eu, para mim, imaginava que ia ficar muito pro lado da China, pro lado mais oriental, e não viria uhum. para basicamente pro Brasil. Mas a gente via indo um time ou outro, indo jogar um CS lá fora. A gente olhava isso, mas de longe não esperava o mercado que a gente tem hoje. Mas se eu te falar que eu não imaginava que não ia ser um pouquinho grande, eu imaginava, assim, mas não como é hoje. Mas um pouquinho de visão tinha sim. E você acha que qual é a principal característica, a principal mudança de lá de 2009 para os dias atuais com relação a essas questões de narrada, de transmissão, enfim, com a tecnologia que a gente tem hoje? O que você acha que é a maior diferença, assim, no geral? Ah, com certeza o acesso, né? Porque o que acontece? Antigamente, poucas pessoas tinham acesso seja, por exemplo, o celular com internet, jogos. Era muito difícil, por exemplo, eu mesmo, até eu conseguir comprar o meu primeiro computador com esse salário de menor aprendiz aí, eu Uhum. fui conseguir ir acompanhando, jogando somente em Lan House. Então, demorou muito para ter esse primeiro computador. E eu imagino que, como eu, milhares de pessoas iam para as Lan House para jogar, porque não tinha possibilidade. Hoje em dia é muito mais acessível, né? Você tem um computador, você tem um celular, você tem uma internet que seja minimamente decente para você poder desempenhar algum jogo de alta qualidade ou mesmo acompanhar os jogos aí, os streamers favoritos do público. Então, penso que esse avanço da tecnologia trouxe isso e com isso, né, o pessoal de broadcast, principalmente os talentos com relação à narração, trabalharam muito melhor esse entretenimento. Por isso, na minha opinião, essa acessibilidade foi o fato decisivo. Ah, legal. E aí você deu
modificada e foi para o poker. Foi jogar Aham. poker profissional. É, você ficou 3 anos aí fazendo, jogando poker. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente essa transição aí, essa mudança. Tá bom, vamos lá. De 2009 a 2011 entrou o Dota 2. E como eu fazia as narrações, eu fui um dos 10 primeiros a ter essa chave do Dota 2 no Brasil, que era algo assim, raríssimo, raríssimo. Como a gente trocava alguns e-mails com o Ice Frog na época, ele falava sobre o cenário brasileiro, ele mandou algumas keys, principalmente, acredito que eu recebi até minha key até pelo próprio Astini, para você ter uma ideia, que hoje é um dos principais técnicos aí do Brasil. Na época, ele e o Buds, que é um companheiro de trabalho na Pichal, que gerenciava o Dota no Brasil, um tempo que era Dota All Stars. Quando virou pro Sim. Dota 2 da Valve, poucas pessoas receberam essa chave, umas 10 pessoas do Brasil, e eu fui uma dessas 10 pessoas. Só que acontece, eu fui a jogar o Dota 2 e só podia jogar no NA. Era super lagado. E o pessoal que ficou e não recebeu essa chave foi fazer outras coisas. A maioria dos meus amigos do meu time que eu jogava Dota acabou que não foi jogar. Eles foram basicamente começar a jogar poker porque um desses meninos começou a jogar, começou a ganhar um dinheirinho, começou a ajudar em casa e começou a avisar para todo mundo do grupo, ó, tô jogando um poker, tá dando um dinheirinho legal aqui, tô conseguindo aí alguns dólares e comprei um Big Mac, que seja um lanche qualquer de qualquer fast food. E isso foi assim chamando a atenção de todo mundo. Eu, como estava sozinho no Dota 2, foi mais um desses. Comecei a estudar, comecei a entrar para ver que era um esporte, dava para realmente você fazer dinheiro, não era jogo de azar, era um jogo de habilidade, tinha que estudar um monte. E aí, esse primeiro jogador aí, que quer nominar ele o Nuke, ele foi o cara que acabou ensinando todo mundo a começar a jogar, e disso eu acabei saindo do Dota 1. Em vez de ir pro Dota 2, eu fiquei lá abandonado no Dota 2, então eu entrou no meio poker. E aí, para virar profissional, foi um caminho que eu acabei entrando numa coisa que hoje é muito comum, que é um time de poker, onde você paga uma porcentagem dos seus lucros para alguém te ensinar a jogar. E aí fui entrando nesse ciclo do poker que é incrível. O poker é um jogo sensacional, não é um jogo de azar, pelo contrário, é um jogo de pura habilidade. E aí você foi aprendendo ao longo do tempo a ter essa habilidade, por isso fui para essa parte aí do poker e deixei um pouco de lado o Dota. Bastante. É, bem isso que você falou, né? Todo mundo tinha meio que como um jogo de azar, essas coisas, e hoje tem um cenário também gigantesco, né? Sim. O legal do poker é basicamente a parte do que é você contra, digo que é você contra você mesmo. Sempre joguei torneio, né? E a ideia de torneios é cada um paga uma inscrição e faz um acumulado para os principais vencedores desse torneio em si. Mas o poker é uma coisa que trabalha muito mais o seu individual e o longo prazo do que qualquer outra coisa. Então o poker me ajudou muito a ter controle, a ter rotina, a trabalhar o meu próprio mental. Foram várias coisas que que eu tive que adaptar em mim para poder vencer, porque uma coisa no meio do esporte é quando você trabalha em time, às vezes você coloca a culpa em outro, ou às vezes você não consegue alcançar a evolução em um jogo que é singular, é você pela sua evolução. Acho que as latências e principalmente os defeitos ele aparecem muito mais. Então, trabalhar esse tipo de defeito de forma diferente, principalmente trabalhar para alta performance, ajuda bastante. Eu fui muito ajudado por toda a minha carreira depois que eu volto para esportes. Eu fui muito ajudado por esse background de poker, por entender o que o poker me trouxe, que é você precisa melhorar no seu interior antes de buscar coisas dos outros lados, sabe? Tipo, correr Sim. desculpas ou qualquer outro tipo de empecilho ou falta de ajuda que você tem no outro lado. É. E aí, pegando um gancho nisso que você falou, aí depois você volta para o cenário do Uhum. esportes, é, como um manager facilitador lá da Team Liquid, certo? Como é que foi isso para você voltar para o esportes, para um time, para uma equipe que é uma org que é super conhecida no cenário, e como é que foi essa sua volta? Bom, na verdade, o que acontece? Do poker, eu acabei. Estava jogando em times e acabei voltando a narrar Dota por um convite de um amigo bem antigo, assim. Esse amigo Uhum. acabou me convidando e com esse convite, obviamente, eu fui lá.
ajustar com ele e começar a trabalhar. E aí, narrando Dota, eu conheci a Pichau, e dentro da Pichau fui trabalhar na Pichau, tô lá na Pichau faz aí 10 anos, e da Pichau eu conheci a Red Canids, que foi onde eu virei manager. Mas antes da própria Red, eu voltei a narrar, eu narrei por uns 3 anos, mais ou menos, entre o poker e virar manager da Red, foram uns 3 anos narrando os principais torneios de Dota do mundo. Então acabou que eu fui, mas voltei, sabe? Paixão antiga, Aham. o Dota, eu acabei retornando a ela. Ai, que legal. E você rodou o mundo fazendo isso, então? Ou rodei o mundo. Não, basicamente, não, não rodei o mundo. A gente fazia tudo de casa, literalmente. Era. Rodava o mundo em casa. Rodava o mundo em casa, mas assim, posso te dizer que eu rodei todos os fusos. Isso eu tenho certeza. Porque acontece, no tempo do Dota, era um tempo de Aham, ouro, tanto do Dota quanto do CS, era o tempo de Fallen lá fora, sim. fazendo história junto com o SK. E dentro do cenário de Dota, ele também era muito aquecido. Então, basicamente, ou eu estava fazendo a região da China, começava 1 da manhã e terminava às 10, ou a região dos Estados Independentes, a CIS, que começava às 5 da manhã e terminava umas 4 da tarde, ou então Brasil, que era dizendo das 19 até 2 da manhã. Então eu sempre estava nesses 3 fusos. E, claro, Aham. obviamente, tinha um estúdio em casa, né? E com esse estúdio que eu tinha em casa, eu trabalhava de forma. Era um home office de fato, mas eu estava rodando os Uhum. fusos e vivendo experiências em casa do mundo inteiro. E o Free Fire, como é que ele entra aí na sua vida? Cara, o Free Fire, cara, coisa incrível. Eu estava na Red Kennedy, eu era manager de outros jogos, literalmente. A Red Kennedy sempre teve uma fanbase incrível e foi muito consolidado no LoL. E quando eu fui Uhum. convidado, a gente tinha um primeiro plano de expandir os jogos, visto que na época a Calunga tinha acabado de entrar junto com a Red Kennedy e está lá até hoje. E aí a ideia era diversificar para outros jogos, e eu era a pessoa que gerenciava esses outros times. E o que acontece? Uhum. Quando eu vi o Free Fire, eu basicamente vi uma coisa que eu vi no começo do LoL também. Para quem já viveu bastante o mercado, sabe que foi um jogo que assim despontou e quando eu vi o potencial do jogo, eu falei, opa, esse provavelmente será um jogo que vai unir a multidão de novo, igual foi o League of Legends do Brasil. Então, Sim. me despertou isso na hora. Falei, cara, vou me aprofundar mais nesse jogo. E aí eu virei voltei a ser o nerdzão de aprofundar e botei a cara dentro do computador, na verdade, dentro do celular e, assim, destrinchei tudo que eu podia destrinchar, acompanhando lives, acompanhando o pessoal, e acabei contratando na época para a Red o time que foi campeão antes da LBFF que é o principal campeonato, que é a da Garena. Antes eles Sim. apoiavam alguns campeonatos e aí eles fizeram um campeonato oficial que era a duração de um dia, só que era as Pro Leagues. Então eu contratei o time da primeira Pro League. O time ganhou a primeira Pro League no domingo, sei lá, 5 da tarde. Às 8 eu tava levando eles no Outback para jantar e fechar um contrato já com a Red Canids na época. Então Legal. foi bem nessa ideia. Eu vi esse potencial no Free Fire, que já tenha sido o primeiro do mercado geral. Mentira, segundo, já tinha uma line da NTZ na época. Não vou desacreditar o Uhum. Bernardo, que é hoje da BCM. Mas o Bernardo foi Aham. o primeiro, eu fui o segundo que vi um potencial gigantesco no Free Fire, e, cara, e fui lá, contratei esse primeiro time para Red Kennedy, e daí então a história foi trabalhar junto com esses meninos aí que já chegaram na Red como campeões. E o Free Fire, eu acho que ele também ele tornou os jogos, né, mais democráticos, assim, eu acho, né, do esportes, porque alguns jogos você tinha que ter um computador mais potente, né, e ficava muito caro para as pessoas. Hoje ainda é caro, né, não é todo mundo que tem condições de ter um computador aonde rode esses jogos. Uhum. E hoje a gente também não tem mais aquela febre que a gente tinha antigamente das lan houses, né. Sim, sim. En Uhum. en então acho que o Free Fire ele veio para trazer mais essa democratização, digamos assim, que daí as pessoas conseguiam jogar do celular, né. Eu sinto que assim, a galera sempre jogou no celular muita coisa, desde Uhum. de um truco, um paciência, um Candy Crush. Mas sinto que o Free Fire foi o primeiro jogo a agregar o pessoal das escolas. Sabe esse pessoal que tá na escola no ano letivo e precisa jogar alguma coisa junto? Na minha época eu Sim. saía para ir jogar ou então Tibia, ou então Dota, ou então CS na LAN.
Eu sinto que a gente teve um tempo muito grande que o pessoal saiu para jogar LoL. O LoL foi do Brasil importantíssimo disso. E o Free Fire foi o que agregou isso com essa parte do PC, né? Por ser no celular, a galera É, com certeza conseguiu fazer isso de conectar essa parte e falar sobre jogos junto numa plataforma que fazia sentido. Então, definitivamente o Free Fire conseguiu casar isso. E esse casamento acontece poucas e poucas, sei lá, cada década, vai, posso dizer assim, nos esportes do Brasil. E o Free Fire foi quem fez isso nessa década. Juntou todo mundo e aí o potencial diferente, né, por ser um celular e não no computador, é incrível. Então ele teve é. esse potencial e, claro, o jogo é muito bom também, sendo sincero. Jogo com as minúcias de complexidade que você tem com as habilidades faz com que cada jogo seja único. São poucos jogos que conseguem ter esse tipo de complexidade. E isso ajuda bastante. Sim. E você acha que a próxima virada que vai ser num jogo que dê para jogar no celular também, você acha? Eu acredito que seja um jogo cross, assim, para um cross-plataforma, com toda certeza. Não só Uhum. celular, mas principalmente que englobe o pessoal do console, que sabe, por exemplo, a gente sabe que tem jogos aí gigantes vindo aí para esse ano e para o ano que vem no console, então acredito que o pessoal deve ter como jogar no console, jogar no celular, jogar no PC. Deve ter o próximo jogo que deu um boom aqui no Brasil, ele tem que ter esse potencial, sabe? De estar em todos os lugares e não só em celular, ou não só em PC, ou não só nos consoles, sabe? Sim. Acho que o único que fica um pouco de fora, mas não tenho certeza também, a gente não sabe qual será o próximo jogo, ou se será um jogo atual que pode refazer Uhum. isso, né? Como a gente viu o Fortnite fazer alguma coisa algum momento atrás. É os games mais portáteis, tipo os Nintendos da vida, uns jogos assim, tipo Steam Deck, as coisas do gênero. Acho que esse fica um pouco mais de fora, mas o próximo, na minha opinião, tem que ter casado todas as plataformas de fato. É. O Fortnite ele consegue interligar, né? Eu vejo pelo meu filho, ele joga Uhum. no computador e joga no console também, às vezes com os amigos dele, então já facilita para aquele que não tem, né? Sim, e principalmente Legal. jogado do Fortnite, né? Quando ele foi criado como um Survivor e quando a febre dos Battle Royale chegou e ele se adaptou para Battle Royale, foi incrível, né? E o Fortnite É. ensina muito para nós hoje em dia, principalmente na parte de collabs, que é uma das Uhum. principais, as colaborações do Fortnite. Cada mês é um mês incrível, porque cada mês eles trazem uma experiência única para quem joga, né? Isso é muito É, interessante. é muito legal. E aí fala um pouquinho Hum. da Pichau, Claro, como vamos lá. conta pra gente como Uhum. como o que que ela faz, para quem não conhece, conta um Ah, pouquinho sim. pra gente desse seu desafio aí que você já está aí há 10 anos. Sim. Bom, para quem não conhece a Pichau é o maior e-commerce gamer da América Latina. Ele é um site, um e-commerce voltado para gamers, literalmente. Ele vende muitas coisas no geral, mas ele não perde sua essência do gamer mesmo. Então é um site que, obviamente, você pode confiar, tá? Você tá aí, fez já 18 anos, eu tô lá há 10 anos, e a Pichau, hoje, ela ocupa um espaço muito, muito forte, principalmente quem busca aí custo-benefício, principalmente na linha da Pichau. A Pichau vende de tudo, mas ela tem a sua própria linha e essa própria linha ela acaba suprindo uma dificuldade do mercado, encontrar um produto de qualidade com um preço que caiba no bolso do brasileiro, sem que a gente tenha que pagar basicamente um preço muito alto para uma qualidade tão alta que os produtos da Pichau conseguem entregar. Então, a Pichau faz esse meio de campo, sabe, nos seus próprios produtos. E, obviamente, é o site onde você pode, principalmente, comprar no computador e usar o sistema monte seu PC, ou comprar os computadores que os especialistas já vendem montados. Para quem não conhece nada de computador, poder comprar um lugar tranquilo e saber que vai estar montado certinho, Uhum. configurado certinho, para que você não tenha nenhum problema ou não precise de algo a mais nesse sentido, sabe? Ele dá tudo configuradinho, bonitinho. Ah, isso é legal, né, porque hoje, para que para principalmente aquele que está aí começando, não está dentro do cenário, confiar que aquilo que você está recebendo é exatamente o que você precisa, né, para jogar ou enfim, para outras coisas,
é muito difícil, né? Para aquele que não entende, você não sabe checar se está tudo certo ali no seu console, né? Na sua máquina, né? Pois Então, é, isso é muito legal. isso basicamente foi a ideia do CEO, né, o João Pichal. Ele viu essa dificuldade no mercado quando ele tinha, obviamente, uma loja de informática. Ele viu, cara, isso vai ser uma dificuldade no mercado daqui a alguns anos, então essa é minha sacada, vou começar a trabalhar nisso. Então ele tinha loja física, como todo mundo tinha na época, há uns 10, Uhum. 15 anos atrás, mas também tinha essa parte do e-commerce, e obviamente quando os e-commerces viraram de fato algo que o brasileiro consome, a Pichel cresceu muito nesse sentido, mas é graças a uma visão do CEO, dos dois CEO, do CEO e obviamente do Paulo, que é quem está junto com o João Pichal aí, que todo mundo, que quem não quisesse, quem não seguiu ainda siga nas redes sociais, para acompanhar a vida de um empreendedor, mas eles lá eles fazem a mostra disso, de como uma ideia que eles viram que ia dar certo daqui a uns 10 anos, trabalhar nessa ideia funciona, sabe? Então é basicamente isso. É. E na Pichal, você perguntou o que eu faço. Hoje em dia eu cuido de influenciadores, Uhum. colaborações. Eu dou pitaco em tudo no final da história, né? Mas basicamente não tem como. Depois de tempo você começa a dar pitaco em tudo que te perguntam. Mas eu cuido da Sim. parte de. Eu cuido de um. Eu tô junto no time que cuida de influenciadores. O time tem várias pessoas, eu tô junto lá nessa parte junto com esse time. Eu cuido de Uhum. colaborações, então todas as marcas que fazem parte da Pichal com relação a games, collabs com influenciadores no geral e lançam produtos, estão sobre a minha alçada. Por exemplo, nós temos na Pichal nosso principal produto de collab, que é o que mais sai, são os produtos da Ubisoft. Em breve tem muitos outros entrando aí, não vou entrar muito nesse caso, mas todos os tipos de collabs com relação a marcas sou eu que cuido. E também cuido da maioria dos eventos principalmente de games e essa parte aí, sou eu que toco essa parte, desde a parte da ideia, patrocínio até fechar o contrato e a gente vê aí a nossa marca sendo exposta, essa parte de eventos. Eu tô bem por dentro disso, hoje em dia eu faço isso. E comecei lá, literalmente, indo narrar um evento de Dota com eles, para eles em 2014. 2014 fui lá, bem tranquilo, eles me contrataram para narrar um evento de Dota na cidade deles, de Joinville, né, que era Dota, LoL e CS. Eu narrei o Dota, conheci o dono, bateu o santo, sabe, com o dono da empresa, o João Pichal, e aí a gente começou a conversar e tudo mais. Aí ele falou, cara, eu preciso de uma área de esportes aqui, tô vendo algumas coisas, a gente precisa começar a atacar mais esse mercado. Deu algum tempo, eu fui morar para Joinville para começar a trabalhar com ele, e só saí de Joinville quando recebi uma oferta da Red Kennedy aí, então, para ser o manager deles, daí já vindo morar em São Paulo e já trabalhar diretamente com a Red, sabe? Foi basicamente essa timeline. Morava em Curitiba, minha cidade de Natal, fui convidado pelo João para ir para Pichal para trabalhar na Pichal, mas eu sempre sempre trabalhar com esportes. Quando eu recebi o convite da Red, fui para a Red, mas nunca deixei de estar dentro da Pichal, de trabalhar e colaborar com a Pichal dentro da parte de esportes e eventos. Ah, que legal. E vocês têm uma parceria, com a NFA, né? Temos parceria com a NFA, temos parceria com a Garena também. A cadeira do Uhum. Mundial do Free Fire do ano do Brasil, que foi o ano passado, 2024, é uma cadeira que foi criada por mim e pela Gabs, né, que é da Garena. Então Uhum. é muito legal ver isso, né? Uma cadeira que você desenha, que você constrói Sim. junto com o pessoal, obviamente, do time do Design Lab. Ela se materializa, então a cadeira do Mundial, que foi o Mundial mais visto foi o segundo Mundial mais visto do ano, só perdeu para o Mundial de Mobile Legends. Ter um produto seu é uma coisa muito incrível, então a gente teve esse no 2024, foi uma cadeira, uma collab nossa com a Garena, e a gente está na NFA, estamos há 5 anos na NFA, e a NFA é uma parceira incrível aí, por sinal o Bernardo que eu citei da NTZ, que foi o primeiro a ver o Free Fire, ele é um dos donos da NFA. Ah, legal. E o que que você acha que torna, Hum. esse tipo de parceria tão sustentável para o mercado? Porque faz a diferença, né, quando vocês conseguem desenvolver esse tipo de parceria, né? Eu acho que o principal é a parceria com relação a. É muito diferente quando eu vou chegar no. Por exemplo, eu sou da Pichau e você é dona do time. Deixa eu pensar no nome de um time aqui. Time Apontador. Você é dono do time apontador, você fala sobre patrocínio comigo e eu posso patrocinar ou não. Quando a gente cria uma parceria,
e eu começo a vender os produtos do time apontador no meu site, eu recebo e te pago uma porcentagem dos royalties com relação a isso, fica tudo muito mais simples, sabe? Fica muito direto, porque você trabalha para o seu produto e não eu trabalho no meu, mas a gente se interliga porque a gente acaba trabalhando junto e passando lucro sem te dar trabalho, sem te cobrar coisas desse sentido. Então, quando você trabalha nesse tipo de parceria, ele fica muito mais abrangente e fica muito mais fácil de lidar. E, obviamente, eu tiro seus custos, né? Quando eu vou entrar em alguma coisa com relação, por exemplo, vou fazer uma colaboração, como, por exemplo, fiz com o Mundial de Free Fire. Vamos supor que o nome do seu time é apontador. Obviamente, a gente vai entrar com uma parceria para fazer, por exemplo, vamos lá, fazer a mesma cadeira que fiz pro Mundial, eu vou fazer para o seu time, para o time do apontador. Obviamente, eu vou te dar uns produtos, obviamente, a gente tem um contrato certo onde eu vou ter que se licenciar algumas coisas e te entregar outras. Então, quando a gente faz esse tipo de contato, que vira muito mais uma parceria para negócios do que basicamente sei lá, uma marca X apoiando uma marca Z, isso faz com que o trabalho fique muito mais numa linha muito mais tranquila, sabe? Do que altos e baixos, quando você, eu vou patrocinar uma coisa, e pô, agora deu muito certo, e agora deu muito errado. Ó, o time foi campeão. O time caiu na primeira fase, sabe? Tipo, quando a gente fala de esportes no geral, a gente tem que lembrar que esportes, eles são pautados, obviamente, no entretenimento, mas tem resultado, tem comprometimento. Então, quando a gente está trabalhando na nossa parte, pelo menos de e-commerce, e nessa parte a gente consegue ver uma parceria em vez de um projeto de patrocínio e patrocinador, fica muito mais fácil trabalhar. Acho que esse é o diferencial de que a gente consegue, do modo que a gente consegue trabalhar hoje em dia. Então, minhas parcerias, seja com influenciadores ou com times, ou então até com organizações, como por exemplo a NFA, elas são parcerias que vão aí para 3, 4, 5, 6 anos, sabe? Muito legal, né? E fala para mim, nisso tudo, o que que como é que você consegue separar a sua paixão por esse mundo e a sua visão como executivo? Que às Vamos vezes lá. deve dar um conflitinho, às vezes, né? É claro, vamos lá. Como que funciona isso? Eu estava na Red Kennedy, o meu time foi muito bem no Free Fire, Uhum. e eu, na época de Pichau, eu patrocinei o pessoal de um time chamado Santos Dexterity, na época, nossa, 1000 anos. E o cara da Santos Dexterity, ele virou o CFO não sei qual é a sigla, se eu ser sincero, mas é o Rafa Queiroz da Liquid. E a Liquid acabou me comprando não me comprando, mas ele me chamou, comprou um time muito bom de Free Fire e me convidou para ser o manager. E com isso a gente foi campeão brasileiro, foi campeão da América. E nesse tipo de competitivo eu pude me debruçar, então assim, sentir competitivo de fato a ponto de ser campeão, a ponto de ser o melhor time de 2021 na época com relação a Free Fire, nós fomos o principal time do Brasil, porque não do mundo, né? Infelizmente, na época a gente não pôde tirar a prova real no Mundial, porque a pandemia não acabou não nos possibilitando isso, mas a gente teve a chance no Brasil e no mundo, a gente foi assim, o principal time do ano. E então, essa parte competitiva eu tive acesso muito forte. E quando acabou que eu acabei me decepcionando um pouco com algumas coisas com relação a time aconteceram, não com relação a time jogador ou organização, é com o resultado mesmo. Quando você trabalha, o resultado não vem, o e-commerce veio lá e me puxou para uma linha mais tênue. Sabe aquele alto e baixo que eu falei? No e-commerce a linha é assim. Então acabou que eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que ter uma opção para a vida. Ou eu quero alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, ou eu quero a linha mais tranquila. E eu acabei optando pela linha mais tranquila por um simples motivo. Eu me desafiava muito mais na linha tranquila do que no alto e baixo, porque eu não sou jogador, né? Eu era manager. Já na linha de e-commerce não, era meu desempenho. Então eu ainda assim posso dizer assim, ainda tenho essa competição, ainda tenho essa chama dentro de mim, mas em outro setor. E Uhum. obviamente eu sinto falta de competição num primeiro momento, mas ainda assim trabalho com alguns times, trabalho fazendo algumas coisas no meio do mercado. Então, querendo ou não, ter uma pontinha nesse meio aí, mas eu não falo muito abertamente sobre isso, porque é uma parte que eu muito mais trabalho como consultor do que qualquer outra coisa. Sim, legal. E o que que você dá de, de conselho para as pessoas que querem entrar nesse universo, só que exatamente nisso que você falou, trabalhando em outras áreas que não seja como um jogador, ou até como um manager, né? Como é que você dá de conselho, assim?
como que você fala para o que você falaria para alguém que falasse para você assim, pô, eu quero muito entrar Uhum. nesse universo. Bom, vou falar do meu caso, tá? Eu acho que Aham, vou tirar do meu exemplo. Eu estava super confortável numa cidade linda que é Joinville, e quando eu incrível. recebi, e ficava passando para todo mundo, "Ô, se tiver uma chance, quero trabalhar." Eu vou te falar que o principal é botar a carinha no sol. Eu tenho vontade de fazer coisa X. Vai lá e começa a fazer. Ah, mas eu não tenho time, eu não tenho apoio. Vai fazendo assim. Vai fazendo. Ah, mas eu não sei. Vai aprendendo. Porque acontece, eu sinto que pro meu caso, eu não esperei acontecer nada na vida, eu fui correr atrás de tudo. E a maior experiência que eu tenho disso é hoje onde eu tô. Eu sinto muito orgulho de onde eu tô hoje, mas não caiu nada no colo. Pelo contrário, foi muito trabalhando e foi muito trabalhando até muito mais do que outros que estão na mesma posição que eu. Por quê? Porque eu queria muito. Então, se você quer, na minha opinião, é literalmente bota a cara do sol, faz acontecer, cria as conexões e pensa no que você pode agregar para os outros sem esperar nada em troca, sabe? Começa a agregar na vida dos outros de várias formas, sendo muito. Opa, minha câmera caiu. Voltou. Sendo muito direto com as pessoas e sendo muito. Trazendo essa gratidão para os outros, eu tenho certeza que as coisas acontecem ao longo do tempo. Pelo menos aconteceram comigo. Demoraram para acontecer? Demorou. Mas quando aconteceu, foi acontecendo de uma forma que eu não esperava. Então, acho que é muito isso. Coloca a cara no sol, vai bater em todas as portinhas que você puder, faz conexão. E o principal, trabalha o que você quer fazer. Eu quero ser. A gente está falando de time pontador, vai trabalhar para você ser o melhor pontador do mundo. Ah, mas eu não sou, eu não sei como fazer, eu não sei como começar, eu não sei onde trabalhar, eu não sei para quem eu preciso pedir ajuda. Vai fuçar. Hoje tem muito mais conteúdo aberto para você trabalhar com inovações da internet do que no meu tempo, e no meu tempo eu consegui me virar. Então, hoje em dia, acredito que é muito fácil, muito mais fácil que na minha época, pelo menos, conseguir botar essa cara no sol aí e se mete em loucura, se aventura. Principalmente se você for jovem, não tiver. Vai com calma também, mas se você for jovem, e tiver essa sede, eu digo muito, muito. Bota a cara no mundo, faz acontecer, que você vai aprender muito e o aprendizado vai levar você a novos lugares. Você acha que o esportes, eu acho que já cresceu bastante, né? Uhum. A gente vê que hoje você conhece muito mais. Você acho que foi o ano passado que teve até no metrô, né? Eles enveloparam o metrô falando de esportes eletrônicos. A gente tem esses grandes eventos que aparecem na TV e tudo mais. Qual que você Uhum. acha? Como é que você enxerga o cenário hoje aqui no Brasil e fora? Vamos lá. Aqui no Brasil eu sinto que ele está consolidado, mas eu acredito que o meio não endêmico, né? Não do nosso meio, ele tem muito potencial para a gente alcançar. Sinto que a gente tem que trabalhar um pouco melhor essa parte do não endêmico para alcançar mais e mais pessoas. Mas como trabalhar isso é a dúvida de bilhões, com certeza alguém que conseguir fazer isso vai fazer um bom portfólio, principalmente uma boa grana, se conseguir juntar isso, né? Porque fazer dinheiro basicamente é resolver o problema dos outros, esse é um problema que a gente tem no nosso cenário, não alcançar o meio e não alcançar essa parte do mercado não endêmico. Lá fora do que eu tenho de experiência, a gente já tem um mercado muito consolidado e acredito que lá fora o principal ponto agora é conseguir trabalhar diferentes meios do que, por exemplo, o jogo que está muito forte nos Estados Unidos não é forte na América do Sul. O jogo que é muito forte na América do Sul, às vezes, é muito forte na Singapura e na região principalmente de Índia, Indonésia, mas ele não pega a região da Rússia. Jogo forte da Rússia, às vezes, é famoso em outro lugar. Enfim, essas nuances de jogos que não são globalizados, elas, na minha opinião, acho que são a principal parte para que a gente não tenha uma ideia tão global. Claro, não estou falando de. Não tô, quer dizer, estou generalizando, mas existem casos e casos. Mas se fosse pensar muito nessa forma que você perguntou, acho que uma parte mais globalizada para todos os jogos, como por exemplo, eu lembro que a gente via eventos antigamente, mas muito antigamente, como o World Cyber Games, que eles colocavam jogos em si e o pessoal começava a jogar esses jogos do mundo inteiro porque eram jogos que iam para essa Olimpíada, sabe? Tinha uma organização no tempo que era de uma marca de monitores que ela falava: eu vou setar esses jogos para esse ano, vocês tratem de trazer seus representantes.
Não tô falando que isso é certo ou errado, tô falando que isso curaria essa dor que você falou, sabe? De ter jogos definitivamente. Apesar de que agora a gente vê isso no Mundial das Arábias lá, World Sports, me fugiu a sigla. A gente vê um Uhum. pouco disso, só que eles pegam tantos jogos que às vezes a gente não vê globalizado tanto isso. Então, basicamente a gente acompanha isso para entender como funciona nesse primeiro momento. Mas para o mundo seria isso, sabe? EWC, o Chile divulga a balada, me lembrou. Boa, boa, divulga. EWC. A EWC consegue selecionar um pouco isso, mas é claro, dentro do software. A gente tem um ponto eletrônico. Ah, é muito legal, né? Sim. Eu vejo assim, eu acho que cada vez mais a gente consegue enxergar e conhecer, né, o cenário e, e cada vez também profissionalizar, né? Porque antes a gente tinha as equipes, era muito isso que você falou, né? Jogava, tinha os amigos que jogava, que falava, montava os times. Hoje as orgs elas viraram empresas mesmo, né? Onde tem Uhum. todas as áreas. É, eu, por exemplo, nunca na minha vida eu sonhava em trabalhar numa empresa de esportes eletrônicos, de repente cair de paraquedas, uma pessoa de RH caindo de paraquedas numa empresa de esportes eletrônicos, e foi uma experiência super incrível, onde eu me apaixonei e consegui me aproximar do meu filho, que era o universo dele. Então, eu acho que também tem essa questão, né, de que hoje está tudo muito mais profissionalizado, né? Sim, sim. E de fato, né, a gente viu a estrutura do Brasil, as estruturas crescendo, né? E o principal, elas crescendo de forma muito consolidada e muito muito tranquila. A gente viu, obviamente, um ou outro caso, mas a grande maioria dos casos eram casos que cresciam constantemente sem dar muitos pulos gigantescos e acabar se tropeçando no próprio pé. Então, as organizações do Brasil que continuam hoje, estão hoje no topo, elas tiveram essa base e definitivamente essa base dá grandes resultados hoje. E aí já partem para outros modos, né? A gente estava vendo Kings League hoje rodar, né? A maioria dos times grandes do Brasil estão dentro da Kings League, ou então tem muitos de seus influenciadores dentro da Kings League, e aí vai para outras vertentes, vai para outros meios, e esses meios eles reúnem e basicamente contemplam isso que você falou, né? A gente não imagina muito estar nesse meio e do nada esse meio é gigantesco e está se espalhando para várias camadas sociais. E vários jogos também, né? Sim. Não só dentro do gamezinho, mas uma bola no pé e outras coisas. O Digital, por exemplo, tá rodando aí, então a gente tem campeonatos de. O jogador tem que jogar meia metade do tempo com a bola de basquete original, a outra metade lá dentro do videogame. O Digital também é um exemplo disso que vai sendo interessantíssimo cada vez mais aí para o nosso cenário. É, Oh, oi? vou Boa. falar Você quer aqui. responder? É, Você quer responder? A não, gente teve. eu vou te falar porque o pessoal não ouviu, né, o nosso ponto Verdade, eletrônico. verdade. É verdade. É, a gente queria saber para você falar um pouquinho sobre o que você acha da Kings, que é o novo jeito de fazer o esporte tradicional, principalmente porque hoje talvez as pessoas não se prendam tanto, por exemplo, no futebol, 90 minutos ali assistindo. O que você acha? Bom, vamos lá. A Pichau patrocinou a Dendele, que é foi o time foi vice-campeão no primeiro split e no segundo split foi para caiu nas quartas de final. Então eu fui nos todos os jogos do Dendele na arena, fui em treino, tem uma base bem interessante, obviamente tem que estudar muito do que é o evento antes de fechar um patrocínio de um, de um time tão grande quanto a Dendele. Então eu posso falar com um pouco de propriedade do lado de patrocinador
com relação a Uhum. isso. Para mim, esportes que vão encurtar, no caso, eles são alguns caminhos, mas tomo muito cuidado com esportes que encurtam muito. Por quê? Por exemplo, um jogo de futebol com 90 minutos perto de um jogo de futebol de 40, que é muito mais dinâmico, é uma diferença muito grande. Mas, para mim, sinto que alguns outros jogos devem se adaptar, sim. Principalmente, acho que o sistema de draft que a Kings League fez é um sistema que é muito conhecido dos esportes americanos, deve ser muito mais utilizado aqui no Brasil para algumas outras coisas, mas eu não vejo que o futebol como Kings League vai trocar o futebol tradicional que a gente conhece, o 10v10 ou o salão ou qualquer outro jogo. Eu sinto que cada vez a gente tende a ter outros esportes de formas mais diferente do que a gente tem tradicional. Por exemplo, eu vou falar de um esporte que a gente tem, por exemplo, eu vejo cada vez menos gente praticando tênis para ir praticar beach tênis ou squash, por exemplo. Isso é uma coisa que eu vejo muito mais fácil acontecer, visto que tênis você precisa de uma quadra maior, o jogo é muito maior, a estrutura é muito mais cara e por aí vai, do que, por exemplo, um beach tênis que, pô, qualquer pessoa que vai na praia tem uma raquete lá, a gente consegue praticar. Ou então o É, squash, que, por exemplo, é uma quadra muito menorzinha. Eu vejo que os jogos devem ser resumidos a outros jogos menores do que, por exemplo, adaptações tipo Futebol Kings League. Eu vejo muito mais acontecendo adaptações do tênis para o beach tênis, por exemplo. Ou então, muito mais pessoas praticando esportes que sejam feitos em menores espaços. Por exemplo, a gente vê a sinuca hoje, que era, sei lá, sinuquinha era coisa de boteco. Hoje em dia a gente sim. vê praticantes da sinuca em todo lugar, a gente vê o pessoal trabalhando em eventos, torneios gigantescos e Baianinho de Mauá virou super case de sucesso. Sei lá, assim, 30 anos atrás, o Baianinho de Mauá era só mais um jogando sinuca no boteco, sabe? Vejo muito mais esse tipo de esporte, onde você depende de menos tamanho, menos impacto e seja mais recorrente do que a adaptação Kings League para futebol, na minha opinião. Ah, legal. É, é, acho que tudo vai se adaptando, né, com essa questão. Eu acho que também o que eu percebo um pouco, tá? Aí falando um pouquinho do meu cenário de como mãe. Uhum, O meu claro. filho hoje tem 13 anos e lógico que ele gosta de esporte e tal, não sei o quê, mas o negócio dele é esse, né? Ficar aqui no computador e tudo mais. E eu acho que também talvez possa aproximar a esportes que na minha época a gente não tinha, né? Eu sou bem Uhum. mais velha que você, então na minha época era o Atari. O máximo que a Eu- gente jogava era o Atari. Então, a gente, nossa, nunca passaria na cabeça que a gente teria o que a gente tem hoje de jogos e tudo mais, né? Então, eu Uhum. acho que para essa juventude que não teve essa experiência inversa, porque, por exemplo, eu passei por essa coisa do esporte tradicional e tudo mais, e aí a gente foi entrando nessa vertente dos jogos online, né, no computador, no console e tudo mais. Eles não tiveram isso, eles já entraram numa vertente que já vem com essa tecnologia toda, né? Então, eu acho que é até legal porque às vezes pode, como é que fala? Inserir e fazer com que eles também passem a gostar de outros esportes que talvez para eles não seja tão interessante, né? De fato, é uma coisa muito que atrai muito, né? Ao mesmo tempo que eu tenho certeza que seu filho, ele deve, obviamente, quando ele tem o tempinho dele, ele faz outras coisas, mas junto com a mãe é aquilo mesmo. Então é bem interessante. E é uma máxima, né? Isso, né? Eu acredito que cada família deve ter uma coisa que atrai muito, mas imagino que ligado a isso que você realmente comentou. Uma máxima que traz junto e já é outro mundo que eles vivem muito diferente do mundo que a gente viveu, sabe? Exatamente, é muito doido, porque eu e meu marido, por exemplo, a gente é super ligado a esporte, no geral, gosta Uhum. de tudo. E aí, às vezes, ele fala, não, mas eu gosto disso. E aí, e também pra gente aprender a entrar no universo deles, né? Que Sim. é, que é isso também. Aprender, né? Tem hora que eu sento com ele e falo, o que você está jogando aí? Deixa eu aprender, como é que Uhum. faz? Porque é, fazer essa ligação, né? Porque senão fica muito distante.
Sim, Viajei aqui, mas... não, é isso, porque do meu lado, para você ter uma ideia, a minha mãe, ela jogou vôlei, então ela gosta muito de vôlei, sempre foi a vida inteira do vôlei. Eu Aham, sou natural de Curitiba, e o Curitiba teve por muito tempo um dos principais times de vôlei do Brasil. E meu irmão, por sim. exemplo, ele tem 16 anos, eu tenho 36, a diferença de 20 anos. E ao mesmo tempo Aham, que, pô, ele gosta muito de Fortnite, joga muito Fortnite e Free Fire ao longo do tempo, ele faz vôlei, porque é aquela ideia da conexão. Então, ele vê a mãe assistindo, minha mãe no caso, ele vê ela assistindo sim. tanto vôlei que trouxe, despertou o caminho dele e ele, como atleta, ele tá tentando, tá fazendo as bases aí para se tornar um jogador de vôlei. É até um pouco contrário do irmão, né? Era muito mais fácil É. com o caminho que eu tenho ele se tornar um jogador de Free Fire ou então de Fortnite, mas não, ele tá indo para o esporte tradicional, ele tá buscando ser um jogador de vôlei. Então tem desse momento. Eu também, eu sou apaixonado por esportes no geral. Acho que o esporte entrou para complementar essa paixão de esportes. Meu sonho de quando se você perguntasse pro Bruno de 15, 16 anos antes de que narração fosse uma coisa boa, eu queria ser da crônica esportiva para falar de futebol como, sabe, uma pessoa muito entusiasta, porque eu fiz base, acabei não dando certo na base. Sou um perna de Aham. pau, mas o sonho sempre existiu, então assim, eu pensava muito nessa parte de crônicas e por aí vai. Queria escrever, queria fazer redações incríveis de futebol, e no final da história eu me encontrei no esportes, em vez de me encontrar no esporte, está tudo certo. Quando eu competi, fui feliz da mesma forma. É isso, muito legal, né? Nosso Deixa eu ponto entrar aqui. Agora eu vou entrar ao vivo, Ó, o perdi a nosso ponto de vergonha. Não, novo. agora eu tô ao vivo, Perdeu a eu entrei. Perdi vergonha? a vergonha, perdi a vergonha. Boa. É, deixa eu só confirmar se eu tô online, se eu tô ao vivo. Então, primeiro você Eu conta acho pra que galera sim. de onde você me conhece, já que você tá do podcast quietinho aí, vai. Ah, já que eu tô quietinho. é, Então, mano, É, ele eu conheço, eu até postei ali no Instagram, eu conheço ele acho que faz uns 15 anos já, Bruno? não, faz os 2009, cara. É, 2009. A 2009, gente, quando eu iniciei no Dota lá pra começar a comentar e narrar, é, era junto contigo já, cara. quando ele iniciou no Dota, eu tava como manager da PEN, eu não lembro se era PEN ou CNB na época, mas era um dos dois. Era, era CNB, eu acho que Era depois virou PEN, não foi? CNB, isso. Uhum. Daí a gente já trocava uma ideia, porque por mais que eu fosse manager da CNB, eu já ajudava em alguns campeonatos já, tipo, fazia uma colaboração. E daí, pra piorar, a gente foi fazer o primeiro campeonato que teve de Dota, acho que presencial, foi uma galera de fora, foi em Curitiba e ele tava lá. Daí, nossa. Aí foi só zoeira. O campeonato foi em segundo plano praticamente. Fomos pra balada, cê é louco. A gente era moleque, a gente podia. A Não, tudo gente liberado. tava tudo liberado, mas eu conheço ele desde 2009, velho. Bizarro. É. Mano, eu vou aproveitar o gancho que estão falando de esporte e eu vou aproveitar o gancho do Uhum. nosso último, eu acho que, não tenho certeza, Mortão, eu acho que foi o último convidado nosso. Ele, basicamente, ele tem um jogo, ele é CEO de uma empresa que ele tem um jogo de tênis, daquele VR, tá ligado? Do Meta. Legal. E Uhum. Uhum. esse jogo dele é muito famoso porque ele tem, assim, a parte física não é tão é, tão igual, né? Porque querendo ou não, você joga meio que fechado. Você até pode jogar na parte física normalmente, do jeito normal, mas não é tão forte. Mas a parte de precisão, accuracy, não sei como falar do melhor jeito, é 98% do movimento que você faz com a mão, você faz no jogo. Então, assim, o movimento que você faria num jogo de tênis real, você faz lá. Se você errar o movimento, você perde a jogada. E Uhum. vocês estavam falando de esporte. Você acha que isso é uma coisa muito que vai vir muito pro Brasil? Porque eu tava morando na Austrália. E na Austrália, esses esportes tradicionais já são meio que uma realidade no mundo online já. Então, bicicleta, corrida, sabe? Esses campeonatinhos que são reais, mas, como é que fala? São online. Mas que o cara tem que pedalar Uhum. real, tem que correr real. Você acha que isso vai acabar se tornando algo forte? Olha, eu acho que para jogos específicos, sendo sincero, bike, por exemplo, eu não vejo algo, por exemplo, sei lá, pensando no esporte tipo natação, eu não vejo isso acontecendo para o esporte tipo natação, corrida, essas coisas do gênero. Acho que para esportes específicos que você precisa de um apetrecho, posso chamar assim, como por exemplo, golfe. Eu gosto muito de jogar, eu jogo Masters no controle, né? Eu jogo do Uhum. golfe. Cara, seria incrível se eu pudesse ter um jogo de taco em casa ou de um game e pudesse ter um lugar de golfe para jogar a vida inteira. Eu nunca joguei golfe na vida. Eu tenho muita vontade de jogar. E assim, eu Chatão, jogo no chatão. videogame direto. Confia. Seria incrível se eu pudesse jogar um golfe.
no game. Então, jogos que você precisa, jogos single, ou até jogos jogos em trio, dupla, que você precisa de apretexto, tipo uma raquete, um taco, uma luva. Eu acho que esses jogos, cara, é incrível, mas são para jogos específicos, eu penso, nessa parte que ele comentou. E aí, esse accuracy, né, essa precisão de 98% é incrível pensar nisso, é incrível entender esse tipo de modo. Mas eu penso que para os jogos que a gente tem um time, por exemplo, futebol, basquete, vôlei, jogos de massa que a gente tem em grupo, eu penso muito mais no digital. Metade jogando presencialmente, jogando, batendo bola lá, futebolzinho numa quadra, no salão, e depois os 4 jogadores do salão e o goleiro se transportam para frente do videogame e jogam o segundo tempo do game e vice-versa. Acho que o digital ele pode ser uma parte importante desse tipo de modo. Eu não sei o quanto, obviamente, o digital vai ser o futuro, mas eu acredito que ele é uma coisa que é muito fácil de você implementar em escolas daqui a 10, 15 anos, sabe? Por exemplo, eu acredito que o meu filho provavelmente vai ser trazido, vai trabalhar muito mais uma forma de digital, porque vai ter o colégio dele obviamente vai ser um colégio tecnológico, porque sei lá, a gente está em 2026, 2050, os colégios vão ter aí tecnologia bastante, vai 2040, nossa, deu uma viajada na idade, mas enfim, 2040, tenho certeza que os computadores vão estar muito mais avançados, a acessibilidade vai estar muito mais avançado e, ao mesmo tempo, o pessoal das educações físicas vão querer que esses novos cidadãos do mundo façam atividade física. Acho que vai muito mais para esse lado do digital nesses esportes. Então, acho que vai de esporte para esporte, respondendo sua pergunta. Esportes É que precisam de que apetrecho, como sei lá, golfe, tênis, eu sinto que é muito mais dessa parte, sabe? Esporte para esporte. É que um ponto que ele tocou muito na época, e eu acho que pensando de uma forma pessimista, vamos dizer assim, vai acabar chegando muito forte no Brasil, é que o país que ele tem mais jogadores não é por um acaso que é os países que têm uma parte climática muito forte. Então, tipo, Uhum. Canadá na época do inverno a galera joga muito, porque você não consegue fazer esses esportes fora no Canadá, vai fazer menos 30 em Toronto. Como é que você joga um golfe, por exemplo, um tênis? Não Sim. dá. Então, assim, ele fala que, como é que é? No mundo árabe também ele tem muito jogador, porque é muito calor, e o cara não consegue jogar no calor absurdo. E daí, pensando numa forma pessimista de ver, daqui a pouquinho o Brasil vai estar chegando num nível desse, de calor, por exemplo. Já é normal você ver Sim. 40 graus, sabe? Mas é isso, deixa eu parar de atrapalhar, vai lá, Leti, segue o baile. Não tá Então, trabalhando. só complementando, Leti, que ele estava falando, mas acho que é muito isso, né? Porque você é uma parte que você até falou do seu próprio filho. Eles são complementos e são principalmente partes que você tem singularidade de tanta pessoa que vira um plural, sabe? A singularidade de estar da pessoa que mora no Canadá e tem um problema para jogar e acaba jogando, vira um plural, vira isso para a cidade. Então, de fato, essas pluralidades elas são efetivas dentro de um combinado, dentro de um círculo. E aí, que você comentou do seu filho. Seu filho joga, né, Letícia? Ele joga, vocês gostam muito de esportes e vão lá entender um pouco do esporte que ele joga para poder fazer parte da rotina de vocês com o filho. Acho que é muito nisso, na minha opinião, Letícia. Não sei se isso faz sentido para ti também. Super sentido. E é bem isso. Eu acho que é a junção, eu acho que tem que ser a junção de tudo, né? Que nem você mesmo falou. De repente vai estar nas escolas, os professores de educação física vão estar ali falando, porque eu acho que hoje atrair os jovens em todos os sentidos, e aí fazendo um link com que é o nosso objetivo do podcast, que é com relação a trabalho, eu acho que começa a colocar na cabeça deles que eles podem até trabalhar com aquilo que eles gostam muito e já faz um link do todo, porque tem essa questão também da saúde, que bem ou mal, né, a pessoa que fica muito tempo, isso independe de jogo, né? A gente mesmo que trabalha o dia inteiro sentado na frente de um computador precisa levantar, se movimentar um pouco. Então, eu acho que se tiver um momento que você mesmo falou, que junta, que você vai fazer um pouco do jogo no computador, enfim, e outra parte vai ser na movimentação, eu acho que vai ser, sei lá, um futuro incrível. Vai ser É, muito, se você muito chegar, louco. dependendo do lugar que você chegar aqui do Brasil e falar, galera, vamos jogar. Vai a galera, por um lado vai a galera que quer jogar um FIFA e do outro lado vai a galera que quer jogar bola.
muitos dos lados aí a galera vai preferir jogar um FIFA, sabe? Então, acho que essa é a ideia do Digital que eu comentei, que é um ponto a ser notado, mas não para agora, como você perguntou, é o para Sim. frente, na verdade foi até o próprio Tilly que perguntou, como é para frente, É. eu penso muito do para frente nisso, sabe? Os jogos levando você para praticar um esporte de tão legal que é o nosso meio, de tão legal que é o meio do esportes no geral, sabe? Muito legal, é isso que você falou, do golfe, né? Quantas pessoas têm a oportunidade de jogar golfe mesmo, né? É um esporte super caro. E às vezes você consegue já se apaixonar tanto que aos pouquinhos você vai conseguindo se inserir naquele outro cenário, né? Eu acho muito legal. E, e isso de você ter, que nem você falou da sua mãe, né? Que ela gosta tanto do vôlei, que daí o seu irmão vai e tá praticando e tudo mais. É, eu acho que essa interação, até para que eu acho que hoje já mudou bastante, Uhum. mas eu percebo que para as pessoas também entenderem que é uma profissão, né? Porque até bem pouco tempo você falava que a pessoa queria viver de esportes, era meio surreal. A maioria das pessoas achava que não seria possível, né? É. Eu vivi isso no poker também, né? Principalmente no poker, quando era novidade para todo mundo. Eu falar que eu queria ser jogador profissional de poker na época era loucura. Até eu pagar a primeira conta de água, pagar a conta de luz, comprar um móvel É, para casa, sabe? Tem muita coisa que o resultado fala por si só. Eu vou te falar que depois disso, eu primeiro comecei vendendo meu boneco do Tibia para mobiliar a casa. Uma história incrível, assim. Basicamente, o cara que no Tibia, ele tem um mundo e os mundos entram em guerra e os personagens valiam dinheiro. E para não perder a guerra, os caras da outra guilda começaram a comprar os personagens do meu time. E aí compraram meu personagem, e na época minha mãe queria mobiliar a casa. E compraram meu uhum, personagem, eu posso falar o valor até, pensa, 2008, R$ 3.000 compraram meu personagem na época. Era muito dinheiro. Então, assim, eu sim, peguei R$ 1.000, R$ 1.100 na época. Falei, mãe, mobília lá a cozinha que você quer trocar os móveis. Nossa, eu sempre fui de família pobre, né? Nunca tive problema com necessidade, nem nada do gênero. Mas minha família nunca foi de ter uma grana e poder. E eu peguei esse dinheiro em R$ 1.100, falei, mãe, vai lá e compra os móveis, assim, sabe? Então, assim, até você conseguir comprovar esse tipo de situação, vai um tempo. E esse tempo é trabalhado. Para quem quer entrar no mercado, esse tempo vai ser trabalhado, esse tempo não vai ser fácil, as noites vão ser mal dormidas, algumas noites nem dormidas serão, mas tem que botar marcha, tem que botar fé e botar a cara no muro, botar a cara no sol mesmo, e se precisar bater em vários muros aí, tomando não, 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 até ter o sim, é um padrão que pelo menos para mim se repetiu algumas vezes até conseguir o primeiro sim, e depois os sims foram se acumulando, sabe? com certeza. Aí agora a gente vai meio que se encaminhando para o final. Uhum. Queria te perguntar conselhos de carreira mesmo. Vamos lá. Então, para quem quer trabalhar nesse bastidor do esportes, é, como manager ou executivo, por exemplo, Uhum. o que você acha que vale mais, o conhecimento técnico do jogo ou a visão dos negócios? Vamos lá, depende muito do que você vai fazer. Por exemplo, manager sem conhecimento técnico, acho que é muito difícil trabalhar. Ao mesmo tempo, se você for gerir algumas partes, como por exemplo, gerenciamento de rede social, esse parte tem que ter conhecimento. Acho que os dois caminham junto. O que eu te falo que é o melhor? Primeiro, define o que você faz bem ou que Uhum, você não faz bem ainda, mas você quer fazer bem, para depois seguir um caminho. É muito singular, por exemplo. Eu vou para o meio do business. Para o meio dos business, eu tenho que ter um kit de ferramentas incrível, tenho que saber fazer muita coisa com relação a isso. Conhecer o jogo não é o primordial, é muito mais você saber gerenciar. É claro, você não pode ser um bobo à esquerda dentro do jogo. Ao mesmo tempo que, se você uhum, for um manager, você não pode ser uma pessoa que, por exemplo, não sabe, sei lá, calcular fórmulas e fazer algumas coisas em um Excel da vida. O Excel é o básico, tô falando do básico do básico, tá? Tem muitas outras habilidades que você tem que ter, principalmente habilidades pessoais. Trabalhar uhum, interlocução, trabalhar a parte de dicção, trabalhar a parte de comunicação, trabalhar a parte psicológica, essas são as partes que eu direciono para quem quer ser manager. Principalmente a parte uhum. psicológica. Você, no final da história, eu tive graça de trabalhar com psicólogos incríveis. O principal para mim foi o Cláudio Godoy. Foram caras incríveis, tempo que eu fui manager e gerenciei o time de Free Fire da Liquid. E
Para manager, eu acho que conhecer o jogo tem que saber do jogo de ponta a ponta, tem que saber o que é um jogador bom, o que é um jogador mediano, o que é um jogador ruim, e principalmente essas partes que eu falei. Parte mental, parte de jogo, parte de saber se comunicar e saber conversar. Essas, para mim, como manager, elas são as partes principais. E claro, o manager está lá para organizar sem querer jogar. Não adianta, no final da história, você pode ser o melhor manager do mundo, você não vai ganhar aquele round perdido, você não vai fazer o seu time melhor do mundo se as peças não forem as melhores do mundo, se o ambiente não for o melhor do mundo. O manager é um facilitador, sabe? Então, você precisa facilitar e organizar para que a pessoa que chegue lá para jogar, para treinar e para fazer qualquer outro desempenho esteja lá apto para fazer isso. Parte de gerenciamento é uma parte muito única. Gerenciamento, primeiro, que você tem que ter o conhecimento do jogo, não precisa ser mais incrível possível, mas você precisa ter esse conhecimento do jogo. E para gerenciar, você tem que ter, aliado com a experiência do conhecimento de jogo, a experiência de business. E aí, business tem que trabalhar, tem que estudar, tem vários tipos de business, tem vários modelos de gestores, cada um vai para o seu lado. Não tem muito como falar de gestor, porque cada empresa precisa de um gestor diferente. E você se moldar ao gerenciamento que sua empresa precisa é o mais importante, na minha opinião. Uma das principais habilidades. Às vezes precisa de uma coisa X, você fazer coisa X. Às vezes precisa de coisa Y, você ter dentro da sua cartilha o modo de fazer essa coisa Y. E essas coisas ela aparecem no dia a dia. É um desafio que muda muito, tá? Legal. Qual é o maior mito sobre o mercado do Free Fire no Brasil que você gostaria de desmentir agora, por exemplo? Ah, que todo mundo é milionário, pô. Milionário é só o Nobru. Não, pessoal, a grande maioria do pessoal do Free Fire, eles não são milionários, mas também não recebem mal, pelo contrário. Tem vários torneios de Free Fire todos os dias, principalmente para quem joga PC. Mas assim, aquela ideia do instalei Free Fire e tô milionário, isso aconteceu em 2019 para 6 meninos que ganharam o Mundial com o time do Corinthians. De resto, pessoal. E nem para eles, talvez, mas de resto é o pessoal trabalhando normal, tendo carreiras boas, recebendo muito bem. Mas milionário mesmo, acredito. Vamos falar só o Nobru, que é uma coisa. Mas milionário, naquele esquema assim que, cara, virou gigantesco, virou milionário, é só um ou outro. Então, assim, esquece a ideia que a galera ficou milionária com o Free Fire. A grande maioria tá legal, mas milionário, louco, cheio de dinheiro, isso aí é mentira, tá? E outra mentira, vamos lá, já que é pra desmistificar. Free Fire é muito mais complexo. É mais complexo que a. Vai lá, eu tenho conhecimento de causa, tá? Foi muito campeão. Eu fui campeão brasileiro do Fortnite pela Red. Eu fui top 16 mundial pela Red em PUBG PC. Eu, no, eu fui vice-campeão da América PUBG Mobile e tem acho que 40 títulos de PUBG Mobile no tempo da Red. E de todos os Battle Royales, o Free Fire é o segundo mais complexo de jogar. Falar que o Free Fire é um jogo que é pouco complexo porque a mira vai no meio do bonequinho é uma das falácias assim mais iniciantes do mundo. Por quê? Você acha que o profissional, quando mira o meio na cabeça, que no, em vez de mirar na cabeça, a mira vai no meio do peito. Você acha que o profissional fica tirando no meio do peito? O profissional não faz isso. O profissional ele faz como todo FPS, tira na cabeça. Então, para mim, é um jogo tão complexo quanto a maioria dos jogos. É mais complexo que a grande maioria dos jogos de Battle Royale e só perde para um, mas esse vocês nunca vão ouvir falar qual é. Poxa, agora eu quero saber qual que é. Tá bom, eu vou abrir. Eu acho o Fortnite mais complexo pelo sistema de building. O buildar do Fortnite é um mundo de possibilidades e com a safe se mexendo, então acho o Fortnite um pouco mais complexo. Ah, mas é fácil de buildar o cara quando aprende a mexer o castelo. O high e o end a dinâmica de você roubar o high, roubar o topo do cara que tá no Fortnite é uma dinâmica que é. Acho que não vou dizer nem que leva dias, meses e anos para masterizar, vai levar a vida inteira para masterizar dentro do competitivo, e acho que você ainda não vai conseguir. O cara que fica no topo do Fortnite tem uma vantagem muito grande. Mas é muito difícil manter esse topo se você não tiver gerenciamento muito bom de recurso. Então, isso é uma parte importante de se falar também. Mas depois disso, para PUBG, os outros Battle Royales, para mim, eles não são tão complexos quanto o Free Fire pelo esquema de habilidades em grupo. Eu fico apertando tudo quanto é botão e tá tudo certo. É bem isso aí mesmo. Sai os botões, nossa, saiu uma casinha, tô feliz. Exatamente.
Aí, para a gente realmente encerrar, Bruno, fala para mim uma coisa: você foi narrador, jogador de pôquer, manager, Hum. agora você é um executivo. Qual dessas versões do Bruno foi a que mais deu frio na barriga? Ah, sem dúvida, manager. Nossa, mas não tem nem conversa. Primeiro, narrador, ele sempre tá na tela de vitória. Sempre aparece vitória pro narrador na tela. O narrador é o que mais tranquilo, sabe? O narrador é muito mais difícil lidar com o seu próprio ego do que qualquer coisa. Então, assim, nossa, o narrador é o mais tranquilo para lidar. O do business é fechar contrato e não fechar contrato. Ele tem um certo tipo de emoção, porque a emoção bate com a parte financeira, e claro, você não tem o que fazer. O jogador de pôquer, depois de um tempo você aprende a controlar. Eu já quebrei muito mouse jogando pôquer, mas vai lá, depois do seu primeiro ano de carreira, você aprende que é um processo e no longo prazo, se você é bom, você vai ganhar dinheiro, se você é ruim, você vai perder dinheiro, ponto. Agora, o competitivo, como manager, que é aquilo que eu falei, que o manager ele pode ser o melhor manager do mundo. Se o seu time não é bom, você não vai ganhar. Se aquele round que o teu time entregou, eles entregaram, você não vai ganhar. Se você fizer o seu tudo perfeito e o seu time não for bom, você não vai ganhar. E ao mesmo tempo, se você for o pior manager do mundo, mas você tiver uma máquina, você vai ser o melhor, você vai ser o manager mais vitorioso do mundo. Então, assim, o manager foi de longe que mais dá frio na barriga pelo estar junto, vivendo a rotina do time, vivendo tudo que um time tem, ao mesmo tempo não podendo fazer parte dele. De longe o manager. Não tem nem comparação. Muito legal. E qual a dica principal? Essa é a última, prometo. Não, fica Qual tranquilo. é, qual é a sua dica de ouro, assim, é que para você é a mais importante para quem quer entrar no cenário trabalhando? Para quem quer entrar no cenário trabalhando, a dica é botar a cara no sol. Cara, quero entrar, não tenho experiência, ou tenho experiência, mas não deu certo em algum lugar. Vai fazendo, vai fazendo. Vai botando a cara no sol, vai tentando. Ah, mas eu não tenho como. Eu não tenho o que fazer. Vai achar o que fazer com relação. Vai criar seu próprio time no final da história para você pegar experiência. Vai começar a falar com os jogadores, crie seu próprio time, se é a sua ideia. Ah, eu quero trabalhar como manager. Começa gerenciando torneios de comunidade. Quero trabalhar como social media, mas eu não estou achando espaço, ninguém me contrata. Comece a trabalhar para times e iniciativas que precisam de ajuda. Eu tenho certeza que tem muita iniciativa que precisa de ajuda, precisa de voluntário para começar a trabalhar, para você pegar esse tipo de experiência e conhecer pessoas no meio, principalmente iniciativas que não são de ONGs, são de projetos, sabe? Que a gente conhece. Eu conheço projetos. Se você piscar e pedir projetos para o mundo tem 50 mil tipos de projetos que precisam de ajuda e vai começar a trabalhar nesses projetos até começar a pegar contatos. Mas, de fato, para mim, é o principal isso. Bota a cara no sol, começa a trabalhar e começa a realizar que ao longo do tempo com certeza vai dar certo. Legal, Bruno. Muito obrigada. Foi um prazer conhecer você, conversar, trocar um pouco. Fala para o pessoal aonde que eles te encontram. Se você quiser deixar o seu recadinho aí, é a hora. Agradecer a todo mundo aí que acompanhou, agradecer a todo mundo que está assistindo. Minhas redes sociais são Brunão_MRT em todas as redes sociais. TikTok, Instagram, o X e acho que só Facebook é Morta com 2 As TV, mas acabo que eu nem uso tanto ela. E agradecer a todo mundo que acompanhou, em especial minha linda Carla que está acompanhando, minha esposa, e é isso. Agradeço pelo convite mais uma vez e minhas DMs e também o meu LinkedIn está aberto para todo mundo que quiser conversar, bater um papo sobre. Está à disposição. Meu LinkedIn é bruno.santos. Se procurar bruno.santos Pichal, você vai encontrar o meu LinkedIn. Eu não tenho mais os dreads que eu estou lá no LinkedIn, mas em breve eles voltam. Legal. Bom, pessoal, então é isso. Mais um Esporte 101 e nos vemos em breve. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada, Bruno. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Letícia e Tille. Um abraço.